pessoal, estamos começando o nosso projeto Estude com o Autor 2021 e a gente vai começar pelo primeiro capítulo, obviamente, do novo Manual de Direito Administrativo, a 9ª edição do manual. De antemão, já aviso a vocês que nós temos um cupom de desconto para vocês que estão assistindo. Esse cupom vale hoje, tá? Até as 10 horas da noite de hoje, somente até as 10 horas da noite de hoje. Eu vou botar o cupom aqui, Mateus Manual, e vou tentar, deixa eu fazer o seguinte, eu vou escrever o cupom. Cupom Mateus Manual. Vou publicar e vou tentar fixar esse comentário. Pronto. Então, esse cupom de desconto é para a 9ª edição do Manual de Direito Administrativo, que é o livro que a gente começa a estudar junto hoje. Olha, o livro não está mais em pré-venda, eu esperei ele sair da pré-venda para a gente começar o projeto, justamente para que vocês que comprem o livro possam me acompanhar em todas as lives. Serão todas as terças-feiras, às 19 horas. Então, já bota na sua agenda que terça-feira, às 19 horas, haverá Estude com o Autor no Manual de Direito Administrativo. E a gente vai começar pelo primeiro capítulo do livro. O manual, pessoal, ele está com mais capítulos do que o normal, porque nós temos os capítulos da nova lei de licitação e da anterior, e no capítulo de contratos também, a legislação anterior e a nova. Então, como a gente tem 2 capítulos de licitação e 2 capítulos de contratos, o livro está com 2 capítulos a mais. Então, a gente vai fazer tantas lives quanto forem necessárias até a gente esgotar todos os capítulos do manual. A gente vai ler esse manual juntos, tá? É isso que eu pretendo fazer aqui nessas lives que ficarão salvas, tá? Vou salvando elas e disponibilizando para vocês. Todas as noites que tiver live, teremos o cupom. Hoje o cupom é Mateus Manual. Então, esse cupom Mateus Manual vai estar vigente até as 22 horas de hoje, tá certo? E vamos lá. O primeiro capítulo, gente, para quem não tem o livro ainda, só como eu disse a vocês, serão 19 capítulos, então serão 19 lives, algum capítulo pode precisar de mais de uma live, então eu posso ter que colocar em mais de uma, tá? Eu vou tentar salvar no YouTube também, tá? Todas essas lives eu pretendo colocar no YouTube para vocês também. Então, como eu te falei, por exemplo, o capítulo 8 e 9 do livro, só para vocês entenderem. O capítulo 8, ele traz licitação de acordo com a 8666, 10.520, 12.462. Aí o capítulo 9, licitação nos termos da lei 14.133. Aí o 10 fala contratos administrativos de acordo com a 8666 e o 11, contratos administrativos nos termos da lei 14.133. Porque a gente sabe que as duas leis estão vigentes ao mesmo tempo, né? Não, eu não vou conseguir fazer ao vivo pelo YouTube, mas eu vou salvar também no YouTube, tá certo? É isso que eu prometo para vocês, salvar no YouTube. Eu não vou conseguir transmitir ao vivo para os dois, tá certo? Então, sempre terça-feira às 19 horas, e hoje a gente vai tratar, o primeiro capítulo é a introdução ao direito administrativo. Então, o capítulo 1 começa na página 35, tá? Então, página 35, capítulo 1, a gente vai começar por ela. Gente, quem não tem o manual ainda, aproveita esse cupom que você está vendo aí, ó, Mateus Manual. Esse cupom fica válido até as 22 horas, tá bom? Até as 22 horas, esse cupom aí, Mateus Manual, para que a gente possa estudar junto esse livro todo. Vamos lá? O primeiro capítulo, no capítulo 1 ele começa tratando do conceito de Estado. Então, como é um capítulo introdutório, esse é um capítulo que dá as bases iniciais para a matéria. O capítulo seguinte já vai entrando a parte de regime jurídico administrativo e assim por diante. Isso, Juliana, cada um pega o seu livro. Quem não tem, usa o cupom, compra para na próxima live já estar com ele na mão.
Pega o livro na mão. Juliana, abre na página 35. Eu começo explicando o conceito de Estado, para que a gente consiga depois conceituar o direito administrativo. Então, para conceituar o direito administrativo, primeiro eu precisei tratar do conceito de Estado, tá? Então a gente começa explicando que o Estado é uma organização política, social e juridicamente dotada de personalidade jurídica de direito público, né? A dupla personalidade do Estado, ela não se aplica mais, e o Estado, então, tem personalidade jurídica de direito público. Daí a gente divide, né, o Estado em povo, território e também no governo. Então, povo, território e governo, os elementos a princípio presentes no Estado. E aí, na página 36, que é o item 1.1, eu já começo tratando dos poderes do Estado. E aí, os poderes do Estado, que são legislativo, executivo e judiciário. Isso aqui vai ser muito importante, porque para a gente entrar na análise do direito administrativo, a gente vai ter que ver onde que ele se encaixa aqui, né? Então, eu explico que o poder legislativo tem o poder de legislar, então a função de editar normas gerais e abstratas, regulamentando regras e inovando no ordenamento jurídico. O poder judiciário julga as controvérsias existentes no seio da sociedade, e o poder executivo é aquele que executa, no caso concreto, a atividade, atua diretamente na execução de atividade. Isso, obviamente, são as funções típicas de cada um. Cada um desses poderes exerce também a função atípica, que é inerente à do outro. Então, a função administrativa, que é típica do poder executivo, também é exercida pelo poder judiciário, por exemplo, quando você vê uma licitação feita na Câmara dos Deputados, ou um concurso público para analista de um tribunal, né, o judiciário exercendo a função administrativa. Então, a princípio, a função administrativa, que é o nosso objeto de estudo, tá? Ela é típica do poder executivo, mas ela pode ser exercida atipicamente pelos outros poderes. Da mesma forma, embora o poder executivo atue tipicamente na função administrativa, o poder executivo também pode, por exemplo, editar medidas provisórias, leis delegadas, e aí é a função atípica de legislar nas mãos do poder executivo. Isso também é possível, tá? Daí, o item 3 vai tentar explicar o que é a administração pública. Eu estou na página 37. Isso aqui é interessante, pessoal, tanto para a academia, quanto para os concursos públicos. A administração pública, ela pode ser enxergada com base num critério material ou objetivo, ou ainda a administração pública pode ser analisada com base num critério subjetivo ou formal. Com base no critério subjetivo ou formal, né, a gente chama de sentido orgânico, formal ou subjetivo. Nesse critério, a administração pública é a estrutura organizacional da administração. Então, as entidades da administração direta, indireta, que compõem a administração pública. Então, a ideia é que, em sentido formal ou orgânico, a administração pública abarca a máquina administrativa, as entidades, os órgãos que compõem a estrutura organizacional do Estado no exercício da função administrativa. Então, as autarquias, as secretarias, os ministérios, todos fazem parte da administração pública em sentido orgânico, formal ou subjetivo. É o que está na página 37. Aí na página 38, abra seu livro lá. Gente, quem não tem o livro, o cupom tá aí, ó. Que a gente vai estudar esse livro todo junto ao longo desse primeiro semestre e segundo semestre também, tá? Então, tá aí o cupom para você ter o manual de direito administrativo para participar das lives com ele na mão. Em sentido material ou objetivo, a administração pública é a própria função administrativa, tá? Então, em sentido subjetivo, são as entidades e órgãos. Em sentido objetivo ou material, a administração pública é a própria função administrativa,
que é uma questão que a gente precisa entender. O que é a função administrativa e o que é o direito administrativo. Então, eu preciso começar o meu livro nesse contexto, tentando conceituar o direito administrativo para vocês. E eu faço isso na página 39 do livro, tá? Na página 39, eu começo dizendo que existem vários critérios e várias tentativas de definição do que seria o direito administrativo. O artigo 41 divide as correntes. Pegue um papel e uma caneta. Se você tiver com o livro na mão, ótimo. Se você ainda vai comprar hoje, aproveitando esse cupom aí, Mateus Manual, então pegue um papel e uma caneta para anotar, porque depois você vai grifar quando o livro chegar, tá? Então, na página 41, você vai encontrar lá. Primeiro, a corrente legalista. Foi a primeira que tentou explicar e conceituar o direito administrativo. A escola exegética, né, o legalista, ela dizia que o direito administrativo era a compilação das leis existentes aplicáveis ao Estado. Obviamente, essa corrente era muito simplista ao enxergar o direito administrativo somente como uma compilação dessas leis. Daí passou-se para o critério do poder executivo, o segundo critério, né? Então a corrente legalista, a segunda corrente tratava do critério do poder executivo. Põe aí. Gente, o critério do poder executivo você já sabe por que não serve. Porque esse critério do poder executivo, ele diz que o direito administrativo, a função administrativa, é a regulação das atividades do poder executivo. Qual é o problema? O problema é que a gente já tinha visto aqui nas páginas anteriores, que nesse conceito eu esqueço que o direito administrativo também atua na regulação da atividade administrativa exercida pelo Poder Legislativo e Judiciário. Então, um concurso público feito por um tribunal, né? Um procedimento licitatório feito dentro da Câmara dos Deputados, são atividades administrativas e a função administrativa sendo exercida atipicamente pelo Poder Legislativo e atipicamente pelo Poder Judiciário. Isso é função administrativa. Então, o direito administrativo atua nessa atividade. Por outro lado, nem toda atividade do Poder Executivo é objeto de estudo do direito administrativo. Quando o Poder Executivo edita medidas provisórias ou leis delegadas, eu não estou tratando de direito administrativo e nem de função administrativa, né? Então, o critério do Poder Executivo está errado para definir o direito administrativo. A escola exegética não conseguiu prosperar, também não prosperou o critério do Poder Executivo. Terceiro critério, anote aí, critério das relações jurídicas. Isso cai nas provas de concurso, né? Eles também querem que você entenda isso quando você vai pensar numa análise acadêmica. Então, o critério das relações jurídicas, ele define o direito administrativo como a disciplina que traça as relações jurídicas entre o Estado e os particulares. Não é bem assim. O direito administrativo também regula a atividade interna do Estado, então não dá para a gente adotar esse entendimento das relações jurídicas. O critério do serviço público é um critério que a gente vai matar quando a gente for estudar o capítulo 13, que trata de serviços públicos. Por quê? O critério do serviço público, que é o quarto critério, né, da Escola do Serviço Público Francesa, é um critério que diz que o direito administrativo, ele regula a prestação de serviços públicos pelo Estado. Quando, na verdade, o direito administrativo regula uma série de atividades estatais. O serviço público é apenas uma delas, tá? Então, o direito administrativo regula algumas outras atividades, além da prestação de serviços públicos. Nós vamos aprender, ao longo das lives, que além da prestação de serviço público, o Estado exerce poder de polícia, o Estado executa obras. Então, existem várias atividades no exercício da função administrativa que não são caracterizadas como serviços públicos. Então, também, o critério do serviço público não prosperou. Temos o critério teleológico ou finalístico, põe ele aí, é o critério adotado pelo Oswaldo Aranha Bandeira de Mello.
e obviamente pelo seu filho, Celso Antônio Bandeira de Mello. Não é o critério adotado majoritariamente no Brasil, mas o critério teleológico vincula o direito administrativo à finalidade pública. Então é a regulação das atividades do Estado que buscam atender a uma finalidade pública. Esse é o critério teleológico, tá? Daí chegamos no critério que interessa pra gente, que é o que a gente chama de critério funcional, ou o critério da administração pública. Está na página 42. É o critério que foi trazido pelo Eli Lopes Meireles e que nós adotamos majoritariamente no direito administrativo brasileiro, tá? Anote aí, porque eu vou dissecar isso com vocês. O direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios criado para reger os órgãos, agentes e atividades públicas tendentes a realizar os fins desejados pelo Estado de forma concreta, direta e imediata. Vamos lá. Primeiro, conjunto harmônico de princípios. Tema da próxima live, né? Na próxima terça às 19 horas. Gente, toda terça-feira às 19 horas, estude com o autor. A gente vai estudar esse livro todo, tá? Se não tem ele ainda, ó o cupom aí, ó. Mateus Manual. Ele vale hoje até às 22 horas para você ter esse livro já para a próxima live. Então, conjunto harmônico de princípios é formador de todas as disciplinas jurídicas e também do direito administrativo. Sim, vou deixar salvo aqui no Instagram e no YouTube também, tá certo? Todas as lives. Por isso que eu disse que dá tempo de quem não tem o livro ainda aproveitar o cupom, comprar, para poder depois assistir todas as lives com o livro na mão. Então, é um conjunto harmônico de princípios que rege os órgãos e agentes e atividades públicas. Então, a organização administrativa, os agentes públicos, a prestação de serviço, o exercício do poder de polícia, enfim, todas as atividades estatais são regidas pelo direito público, com a tendência de realizar os fins desejados pelo Estado. O direito administrativo tende a realizar os fins desejados pelo Estado. Quem define quais são os fins do Estado brasileiro é a Constituição Federal, o direito constitucional. O direito administrativo, ele busca realizar os fins desejados pelo Estado de forma direta, concreta e imediata. Olha como isso é importante. Pessoal, obrigado a todos aí pelo carinho, quem foi aprovado em segunda fase, quem está agora advogando e vai usar o direito administrativo, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá? E agora aproveitem aí o cupom de desconto para esse manual. Seguinte, o direito administrativo então vai ser realizado de forma direta, isso diferencia da função jurisdicional, porque a função jurisdicional é indireta, o judiciário só atua mediante provocação, a administração não, a função administrativa é direta. De forma concreta, então isso diferencia o direito administrativo, né, e a função administrativa da função legislativa, porque a função legislativa não é concreta, é uma função geral e abstrata. E, de forma imediata, diferenciando a função administrativa da função política de Estado, tá? Daí, esse é o nosso conceito, então. É o conceito que a gente vai levar para as nossas provas em geral. Depois eu trago as fontes do direito administrativo, né? As páginas 44 e 45 trazem essas fontes. E aí, as fontes do direito administrativo, a fonte primordial é a lei, né? A fonte primária do direito administrativo é a lei. A jurisprudência, hoje, também, além de ser uma fonte interpretativa, também pode ser enxergada como fonte primária em determinadas situações, como, por exemplo, a possibilidade da adição de súmulas vinculantes, né? A doutrina, que é uma fonte com o intuito de maior interpretação, uma fonte secundária. Os costumes, que além de fonte secundária, é fonte indireta. Por quê? Porque ela é uma formadora, é uma fonte que auxilia na formação legislativa, né? Os costumes, os princípios gerais do direito e os tratados internacionais. Daí,
a gente tem, vou pular aqui alguns pontos e chegar no que me interessa na página 49 e 50, que trata dos sistemas de controle da atuação administrativa. Então, página 49 e 50 vão tratar dos sistemas de controle. A gente vai fazer revisão agora todos os dias, todas as semanas, toda terça-feira às 19 horas, estude com o autor. Quem tiver com o livro na mão vai me acompanhando com ele, quem não tiver, vai com o papel anotando aí, tá certo? Então vamos lá. Os sistemas de controle da administração no mundo são dois. Nós temos o sistema do contencioso administrativo, ou sistema francês, e o sistema de jurisdição única, ou sistema inglês. Vou começar pela página 49, o sistema do contencioso administrativo. O sistema do contencioso administrativo, até hoje, sistema que vigora na França, ele adota uma separação de poderes absoluta. E por isso, dado o caráter absoluto da separação de poderes, o poder judiciário, nesse sistema, ele controla todas as atividades do Estado, menos aquelas atividades que tenham como parte a administração pública. Então, o judiciário julga todas as controvérsias existentes no seio da sociedade, menos aquelas controvérsias que tenham a administração pública como parte. Essas controvérsias só podem ser julgadas pela própria administração. Então, no sistema do contencioso administrativo, existe o Conselho de Estado, famoso Conselho de Estado francês. É um órgão da administração que tem a função de julgar a própria administração pública com caráter de definitividade. Pessoal, normalmente você diz, mas no Brasil a gente tem também, um contencioso na via administrativa. A diferença é que as decisões dos processos administrativos no direito brasileiro se submetem a controle judicial posterior, No sistema do contencioso administrativo, não. As decisões do Conselho de Estado, elas têm força de jurisdição e elas formam coisa julgada material. Então, quando você pensa no sistema francês ou no sistema do contencioso administrativo, o Conselho de Estado profere decisões com caráter de definitividade, com caráter de coisa julgada material e não admite controle posterior do Poder Judiciário. Esse sistema francês, a gente também chama ele de sistema de dualidade de jurisdição. Está aqui na página 49. Por que sistema de dualidade de jurisdição? Porque no sistema francês a jurisdição se divide em duas. Nós temos a jurisdição comum, exercida pelo Poder Judiciário, e nós temos a jurisdição administrativa, que é exercida pelo Conselho de Estado. Joseph, eu tenho um cupom para o livro da Nova Lei de Licitações também. Nova Lei de Licitações. Tá aí, tá? Tá aí para você esse cupom. Ele também vale hoje até às 10 horas. Então, quem tiver interesse aí na Nova Lei de Licitações, esse cupom também é útil para vocês. Acabei de colocar aí, tá bom? É a Nova Lei de Licitações comentada. Mas hoje a live, aliás, todo o estudo com o autor vai ser com base nesse manual de direito administrativo, e o cupom Mateus Manual está valendo aí durante a live até as 22 horas de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, a jurisdição administrativa é exercida pelo Conselho de Estado e a jurisdição comum pelo Judiciário. Então, nesse caso, como o Conselho de Estado exerce jurisdição, a decisão do Conselho de Estado tem caráter de definitividade. É diferente do sistema brasileiro. O Brasil adota o sistema inglês, ou o sistema de jurisdição única. O sistema de jurisdição única, ou sistema inglês, é adotado no Brasil, e ele define que somente o Poder Judiciário pode proferir decisões com caráter de definitividade. A jurisdição no Brasil é exercida somente pelo Poder Judiciário. É o sistema de unicidade de jurisdição. Mesmo que haja um processo administrativo, ao final desse processo, quem se sentir prejudicado pode ir ao judiciário. A chamada coisa julgada administrativa no Brasil é somente o impedimento de que determinada matéria seja rediscutida na esfera
administrativa, mas eu posso sempre ir ao judiciário. Inclusive, o Sistema Brasileiro de Jurisdição Única, está aqui na página 50 do livro, ele fica claro pelo artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. O artigo 5º, 35, diz que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada do poder judiciário, né? Então, nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada do poder judiciário. É o que estabelece o artigo 5º, 35 e traz o princípio da inafastabilidade. Daí, pessoal, a gente tem no final de cada capítulo esse quadro sinótico, né? Que vocês já conhecem. O primeiro capítulo ele é menorzinho, então a gente tem uma live menor mesmo, separei os pontos mais importantes. Na próxima semana, terça-feira, às 19 horas, a gente tem o segundo capítulo, que eu considero o capítulo mais importante da matéria inteira, que é o regime jurídico administrativo e os princípios todos expressos e implícitos que regem a administração pública, tá? Então, bem-vindos ao nosso estudo com o autor. Vocês, até as 22 horas, podem usar um cupom de desconto para esse manual de direito administrativo. O cupom está aí fixado, Mateus Manual. Grande beijo para todos que passaram no AB, para aqueles que vão fazer o AB agora. Vamos juntos estudar e garantir essa aprovação, né? Talvez a maior prova de exame de ordem já realizada, dada a demora dos exames. A gente tem muita coisa por aí. Obrigado, meu amigo. Eu amo vocês todos, meus alunos também. Enfim, o Manual de Direito Administrativo, ele tá com esse cupom hoje até as 22 horas, tá? Mateus Manual. E quem me pediu o cupom para o livro da Nova Lei de Licitações comentada, eu também tenho, Nova Lei de Licitações. Tá certo? Esses cupons para a compra do livro no site da editora Juspódio. Então, Leônida, no site da editora Juspódio, certo? E a gente vai, ao longo desse ano, todas as terças-feiras, às 19 horas, se encontrar para, em cada live, bater um capítulo desse manual, tá certo? Então, sindicabilidade caiu na prova da PRF, né? Tá aqui no Manual de Direito Administrativo. Vocês deveriam ter estudado. Eu trato do princípio da sindicabilidade, só para vocês entenderem. Esse princípio da sindicabilidade, ele está tratado no Manual de Direito Administrativo, no capítulo que trata de princípios. Deixa eu lhe dizer exatamente qual é a página 94. Então, na página 94, estava lá o princípio da sindicabilidade, que caiu na prova da Polícia Rodoviária Federal, e alguns alunos falando que nunca ouviram falar dele, né? Então, vamos lá, estudar, porque vocês vão conseguir a aprovação de vocês. Vão aprender essa matéria e a gente vai fazer isso juntos, tá bom? Aproveitem aí o cupom no site da editora Juspódio, até às 22 horas e até a próxima terça. Valeu, pessoal!